Bom, a partir daí, agora, eu espero que já esse material sirva para a orientação de vocês. Tem algumas dúvidas que já aconteceram no nosso serviço. Por exemplo, um óbito que ocorre em ambulância com o médico. Quem deve fornecer a DO? Já aconteceu muitas vezes, o paciente não morre na ambulância, mas ele já chega praticamente morto. E entra, por exemplo, na UTI, ou numa transferência, e ali é feito todas as manobras e o paciente não ressuscita. Então, quem deve dar a fornecer a DO? O atendimento ao paciente em transporte equipara-se a do médico em ambiente hospitalar. E, portanto, se a pessoa vier a falecer, caberá ao médico da ambulância a emissão da DO, se a causa for natural. E se existirem informações suficientes para tal. Se a causa for externa, chegando ao hospital, o corpo deve ser encaminhado ao IML. O que não pode fazer? Se eu não sei, se eu não tenho informação, eu inventar uma doença. Arritmia cardíaca. Inventar. Não, se eu não sei, eu posso até emitir a DO, mas eu vou dizer que eu não sei qual é a causa que o paciente faleceu. Bom, de quem é a responsabilidade de emitir a DO, no caso do paciente que é transferido, que morre no trajeto sem a companhia de um médico? A primeira coisa que, na verdade, isso é um ilícito, né? Um ilícito ético. Se a causa for externa, o corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. Na ausência de sinais externos de violência, o que pode acontecer? Se o doente foi transferido sem o médico, mas com um relatório que possibilite o diagnóstico da causa de morte, a DO poderá ser emitida pelo médico que recebeu o doente já em óbito, ou pelo médico que encaminhou. Eu recebi o paciente, sei, tem aqui um relatório, sei do que ele morreu, posso emitir a DO? Pode. Agora, se ele foi transferido sem o médico e sem o relatório, a DO poderá ser emitida pelo médico que recebeu o doente, ou pelo médico que encaminhou. Mas ele pode dizer que a causa foi desconhecida. Ele não vai determinar qual foi a causa do óbito, porque ele não sabe. Lembrar, mais uma vez, que é considerado ilícito ético transferir paciente em ambulância sem médico. E aqui é uma orientação. Então, eu recebi o paciente em óbito, o médico tinha até médico, mas ele foi embora e ele não voltou. Não sei do que o paciente faleceu. Qual é a orientação? Declarar na parte 1, morte de causa desconhecida. E isso, se eu preciso fazer um bom exame do corpo e afastar qualquer sinal de violência, de sinal externo de violência. Então, eu coloco na parte 1, morte de causa desconhecida, e na parte 2, se o familiar chegar ali e ele informar, o paciente ele era diabético e tinha pressão alta, tinha problema no coração, eu posso colocar na parte 2. E coloco termos como SIC, provável ou interrogação. Eu posso utilizar essas informações dadas por parentes e colocar na parte 2. Mas na parte 1, sempre morte de causa desconhecida. E o mais importante, escrever no campo 59 da declaração de óbito a expressão sem sinais externos de violência. E eu devo registrar tudo isso em prontuário, que o paciente já chegou em óbito, que eu examinei o corpo, não vi sinais externos de violência e dei a declaração de óbito nesse molde. E aí, o que acontece? Qual é o grande... É a mesma coisa quando chega no pronto-socorro, da mesma forma. Se for morte natural, eu posso dar, eu posso fazer. E qual é o grande medo que a gente tem? E eu quero colocar essa última dúvida aqui. Por exemplo, o médico emite uma DO para paciente que morreu sem assistência médica. Ele colocou lá, causa desconhecida. Posteriormente, por denúncia, surge suspeita de que se tratava de envenenamento. Quais as consequências legais e éticas para esse médico que deu a declaração de óbito? Nenhuma. Desde que, ao constatar o óbito e emitir a DO, o médico deve proceder a um cuidadoso exame externo do cadáver, a fim de afastar qualquer possibilidade de causa externa. Como o médico não acompanhou o paciente e não recebeu informações sobre essa suspeita de envenenamento, não tendo, portanto, certeza da causa básica do óbito, deverá anotar na causa variável
óbito sem assistência médica. Mesmo se houver exumação e a denúncia de envenenamento vier a ser comprovada, o médico estará isento de responsabilidade perante a justiça, se tiver anotado na declaração de óbito, no campo apropriado, que é o campo 59, não há sinais externos de violência, e tiver um prontuário bem escrito relatando o ocorrido. Ou seja, se ele seguir essas orientações, não há problema nenhum. Em caso de preenchimento incorreto, nada de rasurar, o médico deve escrever anulada, e essa declaração incorreta ela é devolvida, ele não pode rasgar e inutilizar a declaração de óbito. Tá? E essas são as referências que ficam aqui para consulta, caso os colegas necessitem. Eu me coloco à disposição, sempre que necessário, para tirar alguma dúvida, para auxiliar os colegas no dia a dia. E agradeço a oportunidade dada ao CROB.